Pronto, começando. Bom dia novamente. A gente está aqui hoje para falar do projeto de extensão Literatura e História, Violências e Autoritarismos, coordenado por mim, né, professor Rafael Cibrian. É também a sessão de encerramento do quarto seminário do Laboratório de História Pública. Então, eu vou começar a apresentação aqui, retomando alguns aspectos, né, relativos ao programa de extensão, para tentar conectar, né, o projeto ao programa de extensão. E depois eu vou falar especificamente do projeto e de algumas atividades que nós desenvolvemos esse ano. Né? Então, temos aqui, entre presentes, a Ana e a Yasmin, que participaram, né, do projeto. A Ana foi bolsista e a Yasmin voluntária. Então, eu vou, a seguir, apresentar a equipe completa, né, que atuou no projeto nesse ano, e vou dar alguns outros detalhes. Bom, então, como eu disse, né, é um projeto de extensão intitulado Literatura, História, Violência e Autoritarismos. Ele foi financiado, né, pelo Programa de Financiamento das Ações Extensionistas Municipal do ano de 2024. Na verdade, o financiamento é do Programa de Extensão do Laboratório de História Pública e os projetos que fazem parte dele, que no caso são o projeto CEDOC, coordenado pelo professor Mário, o projeto Dimensão, coordenado pela professora Elaine, e esse projeto coordenado por mim. Eles receberam bolsas, né? Então, são 3 projetos de extensão, cada um teve um ou uma bolsista ao longo do ano de 2024, mas especificamente a partir de maio, aproximadamente. Né? Então, eu gosto sempre de começar a conversa, né, explicando minimamente o que é um programa de extensão, né? Para quem não sabe, eventualmente, para quem não prestou atenção nisso até esse momento, né? A universidade, né, as universidades públicas, sobretudo, elas funcionam no Brasil graças a aquilo que se costuma chamar de um tripé, né? As atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? Em tese, e é isso que se busca, essas atividades deveriam ser integradas, elas deveriam funcionar de uma maneira articulada. Na prática, não é exatamente isso que acontece, né? As atividades de ensino e pesquisa são mais privilegiadas do que as atividades de extensão, mas as atividades de extensão também precisam existir para que uma universidade seja considerada universidade, né? Para que ela funcione como uma universidade plenamente, além de outros requisitos, né? Então, para se chamar universidade, para funcionar como universidade, a instituição tem que ter cursos de graduação e de pós-graduação, né? Sobretudo pós-graduação em estricto sensu, né? Mestrado e doutorado. Então, a extensão universitária, ela tem sido, digamos, como a gente costuma brincar, né, a prima pobre, né, das 3 dimensões, historicamente, mas isso tem mudado, sobretudo de 2018 para cá, desde que o Fórum Nacional, né, de Pró-Reitoria de Extensão, o PROEX, conseguiu aprovar uma resolução que atrelou as atividades de extensão obrigatoriamente aos cursos de graduação. Né? Então, por exemplo, né, daqui, eu não conheço, depois a gente conversa um pouquinho, né, vocês se apresentam, eu não sei, por exemplo, que cursos fazem a Luzenilda e a Emelin, que são do curso de História da turma 2024, por isso eu não conheço, mas quem entrou no curso até 2022, por exemplo, não tinha a obrigatoriedade de cumprir atividades curriculares de extensão. Tinha que cumprir as chamadas atividades complementares, que são atividades em geral, né? Participação em eventos, em cursos, monitorias, atividades como iniciação científica, participação no PIBID, tem uma série de atividades que se enquadram nas atividades complementares. Mas a partir de 2023, né, quando a gente começou a nova matriz curricular, atendendo a essa regulamentação, né, que foi apresentada em 2018, todos e todas que entram no curso de História precisam cumprir uma carga horária de atividades curriculares de extensão. E aí muda a coisa, né? Não é apenas participar de um projeto, participar de um evento, é participar da equipe executora de um projeto. Né? Então, ajudar eventualmente, efetivamente as atividades daquele projeto a acontecerem. Né? Então,
isso foi instituído, né? E isso ainda está sendo motivo de polêmicas, várias, né? Por causa da carga horária e tudo mais. Mas isso foi instituído exatamente para que a extensão exista, de fato, nos cursos de graduação. Então, é algo que se instituiu em todos os cursos de graduação, né? Licenciaturas e bacharelados, e isso gerou, obviamente, um impacto que ainda está sendo minimamente administrado na Unifal, né, em todas as universidades, porque vários cursos sequer faziam atividades de extensão, outros faziam, como os cursos da saúde, por exemplo, na Unifal, mas não faziam de uma maneira tão generalizada, porque eram programas e projetos para quem queria se envolver, e agora todos e todas que passam pela graduação precisam se envolver, então aumentou, né, a demanda por esses projetos e esses programas. E a extensão universitária, ela funciona, como eu coloquei aí no slide, né, de acordo com uma estrutura básica, né? Ela se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, né? Espera-se que, como eu disse, né, que funcione sempre assim, que seja, né, um processo interdisciplinar, política educacional, cultural científico, né? Que eu estou usando as definições dos documentos oficiais, né? E que promova a chamada interação transformadora entre as instituições de ensino e outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação de conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, essa é uma das diferenças principais da extensão universitária, né? O modelo, digamos, de ouro, a regra de ouro da extensão universitária é que ela seja produzida junto com as comunidades externas às universidades, e não apenas seja divulgada para as universidades, para essa comunidade, né? É claro que nem todos os projetos funcionam assim, o nosso, inclusive, que eu vou apresentar aqui, não funcionou dessa maneira nesse ano, né? Mas isso por uma escolha minha, né? Mas outros projetos já funcionam assim há algum tempo. Acho que o melhor exemplo que a gente tem na Unifal no curso de História é o projeto da professora Elaine, né? O Dimensões Africanas, que existe desde 2012, né, sob vários formatos, né, acho que algumas pessoas devem ter assistido ontem a mesa do Dimensões Africanas, e esse projeto ele já tem um histórico de integração com a comunidade externa, com a comunidade escolar, então ele é realmente um exemplo de execução das atividades extensionistas, né? Ele parte muitas vezes das demandas dessa comunidade, devolve para essa comunidade, como foi feito, por exemplo, com a questão do documentário, né, sobre as festas populares, né, há 2 anos, devolve, né, materiais produzidos junto com as comunidades. Então, a ideia, a regra de ouro, vou repetir, é que a extensão ela se articule nesse sentido, né? O que acaba acontecendo na maioria das vezes não é isso, né? São os projetos de extensão, muitas vezes, e programas acabam oferecendo serviços para as comunidades, né? Sobretudo na área da saúde. O que não é ruim, mas não é necessariamente o modelo mais completo possível de extensão universitária, né? Então, por que a gente tem essas duas modalidades, né? Os programas e os projetos, né? Exatamente porque, em algumas situações, né, é, é, é importante que exista um, uma, algo maior, né, um elemento maior, que articule diversos outros elementos menores para que para que se consiga fazer o funcionamento conjunto desses elementos, né? Então, um programa de extensão é isso, né? Um programa de extensão é uma ação, bom dia, Otávio, é uma ação de extensão que compreende um conjunto articulado de projetos e outras ações, né? Como é o caso do Laboratório de História Pública, que eu vou apresentar aqui rapidamente a seguir, né? Então, no Laboratório de História Pública, que existe desde 2020, né, são oferecidos cursos, eventos, a gente ainda não tem prestação de serviços, mas também projetos, né? Então, o laboratório já teve diversos projetos funcionando nele desde 2020, a gente teve atividades como cursos, oficinas, né? Só lembrando que, para quem não sabe, que o Laboratório de História Pública, o LHP, ele tem um canal no YouTube. Então, vocês podem procurar lá LHP Unifal, vocês vão achar esse canal. E as principais atividades que nós desenvolvemos desde 2020 estão lá gravadas, né? Inclusive,
essa atividade aqui depois ficará lá disponível também. Então, quem quiser assistir, por exemplo, os outros seminários, né, que aconteceram desde 2021, quem quiser assistir cursos, eventos que aconteceram, como as semanas de história, durante o período pandêmico de recesso, né? Tá tudo lá, né? Podem acessar, né? Vai ser uma satisfação para que vocês acessem e usem esses materiais, né? Então, um programa é isso, né? Ele é uma ação que articula outras ações, né? E que, obviamente, deve se integrar, né? Deve integrar preferencialmente, como eu coloquei aí, linhas de pesquisa e atividades de ensino. Então, é muito comum, a Elaine faz isso, eu farei isso a partir do ano que vem, Mário também fez esse ano no CEDOF, tem feito, que atividades dos projetos acabem repercutindo nas disciplinas de graduação e vice-versa, né? Essa é uma das formas mais básicas de integrar a graduação ao programa de extensão, né? Mas dentro do programa de extensão, até para uma regra institucional, é obrigatório que existam projetos de extensão, né? Que são maiores do que eventos, maiores do que cursos, né? Tem uma duração maior, tem objetivos mais amplos, né? E um projeto de extensão, como eu coloquei aqui na definição oficial, é uma ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo e prazo determinado, visando resultado de mútuo interesse para a sociedade e para a comunidade acadêmica, né? Como eu disse, mesmo que a comunidade não participe diretamente, que é o caso do projeto que eu vou apresentar aqui para vocês, o resultado dele tem que ser um resultado que possa ser mobilizado, utilizado pela comunidade de alguma maneira, e nesse sentido, o projeto que a gente desenvolveu esse ano cumpre esse objetivo fundamental, né? Então, um projeto na Unifal ou fora dele, ele pode ser desenvolvido de duas maneiras. Ele pode ser articulado a um programa, como é o nosso caso, ou sem articulação, né? Ele pode aparecer como um projeto único. Na Unifal existem as duas modalidades, então, para quem ainda não está totalmente familiarizado com isso, eu sugiro que acompanhe sempre que possível a página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, a PROEC, porque lá tem os editais, né, para bolsistas, tem a divulgação de todos os projetos e programas que estão funcionando, né? Então lá vocês vão ter todas essas informações, né, e vão conseguir, inclusive, diferenciar quando um projeto é articulado a um programa ou não, né? Bom, mas por que a gente tem na Unifal um laboratório de história pública, né? Eu não vou contar toda a historinha aqui para vocês, que seria muito longa, mas só rapidamente dizendo para vocês que o laboratório de história pública ele foi pensado por professores e professoras do curso entre 2018 e 2019, né? Para quem não sabe, bom dia, Laiane. A gente programa essas atividades, em geral, 6 meses antes delas começarem a funcionar. Então, só para dar um exemplo, né? A gente agora acabou de ter o programa Laboratório de História Pública aprovado previamente, em resultado prévio, para o ano que vem, né? O programa foi enviado no começo de outubro para ser avaliado, e ele vai começar a funcionar só em abril do ano que vem, né? Então, a gente pensou esse programa lá em 2018, 2019, a partir desse recorte da história pública, para tentar ampliar, né, o escopo de atividades dos alunos e alunas do curso de História. Claro que a gente não imaginava que em 2020 nós teremos uma pandemia global, né? Então, o programa acabou funcionando, né? Os projetos que compunham o programa na época acabou funcionando em 2020 e 2021 com uma série de restrições, né? Por conta das restrições óbvias da pandemia, mas ele se manteve, né? Então, os projetos que foram propostos na época, nem todos eles existem mais, por diferentes motivos, né? Havia um projeto muito importante no curso de História, que existia desde 2014, que era o projeto Novas Mídias, coordenado pelo professor Luiz Sabé, que foi paralisado, porque o professor Luiz Sabé se transferiu para a Federal de Uberlândia. Tinha um outro projeto que era coordenado, né, o acervo mineiro, que era coordenado pela professora Lívia, que está paralisado, que a professora Lívia está de licença, né? Então, em breve, né, vai ser retomado também. Chegou a ser proposto um projeto pelo professor Olavo, de ensino de história, né? Mas ele não foi repetido depois, porque o estabelecimento do PIBID, do Residência Pedagógica, né, muitas atividades acabaram sendo absorvidas por esses programas,
Então, o Laboratório de História Pública, né, como eu coloquei aqui, isso é do texto oficial do programa, né, ele parte dessa constatação de que há cada vez mais um interesse pelo conhecimento histórico, né, fora do âmbito escolar, né, mas que não necessariamente a formação de professores e pesquisadores tem dado conta de acompanhar toda essa dinâmica, né, que é muito bem abarcada e assimilada em termos de reflexão e de produção de conhecimento pelo campo da história pública, né? Eu não vou entrar aqui num debate sobre o que é história pública, até porque algumas pessoas aqui já devem ter feito o curso da professora Marta, que integrou o programa, né, nos últimos anos, inclusive nesse ano, ela tem ministrado um curso de introdução à história pública, para a disciplina que ela dá na graduação também, mas a história pública ela é um subcampo da área acadêmica de história que tem adquirido cada vez mais prestígio, né, e que reflete, sobretudo, a partir de três dimensões, né, a história para o público, com o público e do público, né. Então, essas três dimensões podem estar articuladas ou não, né, e a gente tenta articular, né, essas três dimensões, ou seja, uma história de divulgação para o público, uma história que é construída com o público e uma história que seja do público, né, também, ou seja, desses outros públicos que estão na universidade ou fora dele, né. Então, a gente via, né, no curso de História que tinha projetos desarticulados, né, eu tive um projeto de extensão que existiu durante alguns anos, que era um núcleo de estudos americanos, a Elaine tinha o Dimensões desde 2012, o Luiz tinha o Novas Mídias desde 2014, a gente percebia que cada um funcionava de uma maneira desarticulada, e lá entre 2018 e 2019, por conta dessa curricularização da extensão, que depois eu posso explicar mais se alguém tiver alguma dúvida, a gente resolveu articular tudo isso num programa de extensão, né? Então, ele começou a funcionar em 2020, 2020 ele foi coordenado pelo Walter e pela Lívia, a partir de 2021 ele é coordenado por mim, né? Porque em 2021 o Walter se afastou do pós-doutorado, eu assumi a coordenação e estou coordenando o programa até agora, né? Que é, como eu coloquei aqui, um programa de ações articuladas voltadas à formação e atuação de historiadores e historiadoras em espaços não necessariamente escolares, com a efetiva colaboração de públicos diversificados, né? Então, não é um projeto que se confunde, por exemplo, não é um programa que se confunde com o PIBID, né, ou com o que eram antes o PIBID e o Residência Pedagógica, que agora são apenas o PIBID, né? O PIBID é um programa de iniciação à docência, tá? Aqui a gente está falando de um programa de extensão. É claro que, como eu disse para vocês antes, extensão, pesquisa e ensino devem se combinar, mas não é um programa que se confunde necessariamente com o PIBID, ainda que possa dialogar com o PIBID, né? Bom, especificamente sobre o projeto de extensão, né? Ele é um projeto que funcionou pela primeira vez neste ano de 2024, né? Então ele é o calouro aí dos projetos que compõem o programa de extensão, né? É um projeto que eu tinha vontade de desenvolver há alguns anos, porque eu tenho me dedicado, né, desde 2021, 22 oficialmente, mas já há muitos anos extraoficialmente, trabalhar com as relações entre história e literatura. Então, eu tinha bastante vontade de começar esse projeto de extensão, não tinha conseguido fazer isso antes, comecei nesse ano, né, e no projeto o objetivo principal é debater, analisar e interpretar coletivamente com membros da comunidade universitária, da comunidade externa Unifal, né, pensando nesse público externo, né, principalmente composto por docentes e discentes da educação básica, obras literárias nas quais diferentes formas de violência e de autoritarismo tenham se convertido em temas e também em problemas estéticos formais. São privilegiadas, sempre que possível, obras literárias publicadas na América Latina. E aí, para quem não me conhece, né, talvez é meio óbvio, né, essa preferência, porque eu sou professor de História da América do curso de História, né? Então, eu trabalho com literatura latino-americana e sou professor de História da América. Então, eu vou privilegiar, né, sempre que possível, as obras literárias publicadas na América Latina. Ou seja, é um projeto que correlaciona duas áreas do saber, né? A área de história e a área de literatura, né? Claro que, dependendo da conformação da equipe do projeto, a ênfase maior será dada ao diálogo ou a uma das áreas, né?
neste ano, por exemplo, toda a equipe, né, que eu vou apresentar no próximo slide, era de estudantes de história, né, então a discussão ela foi bastante concentrada nas relações entre história e literatura, e também em formas de abordar o texto literário para a construção do conhecimento histórico, mas pode ser que isso mude, por exemplo, no ano que vem, por motivos que eu vou explicar para vocês a seguir, né? Então, eu já deixei aqui uma observação preliminar, que nós não conseguimos alcançar em 2024 toda a comunidade prevista, mas isso ocorreu propositalmente, né? Já até vou explicar aqui, né? Como eu disse para vocês, a minha intenção foi não buscar logo de cara o diálogo com as escolas, né? Porque eu preferi verificar como é que esse projeto ia funcionar, qual seria o alcance dele, qual seria o interesse por ele, né? Porque, diferente, por exemplo, da Elaine, que tem já uma trajetória consolidada, que consegue integrar, por exemplo, alunos de pós-graduação, né? A Laiane, que está aqui, se não me engano, é orientanda da Elaine, né? Consegue integrar projetos, né, de pós-graduação, graduação, extensão, inclusive o PIBID, né, que ela é coordenadora do PIBID também. No meu caso, o projeto é muito mais humilde, até porque ele é novo, né? Então, eu queria ver como é que ele ia funcionar. Como eu imaginava, a equipe acabou sendo uma equipe pequena, diferente, por exemplo, do projeto do Mário, né, do SEDOC, que eu vi a apresentação dele, tinha muitos e muitas voluntários, né? O projeto da Elaine também tinha uma equipe maior, né? A gente ficou com uma equipe menor. E uma equipe menor, obviamente, consegue produzir menos materiais, né? E essa produção de materiais é o objetivo principal do projeto, né? A produção de sequências didáticas ou materiais de ensino. Então, eu queria ver como é que isso ia funcionar, e a partir do ano que vem, como eu vou explicar mais para frente, eu pretendo articular mais especificamente o projeto com o âmbito das escolas, né, sobretudo. Então, essa aqui foi a equipe do projeto em 2024, né? Eu, como coordenador, a Ana, que está aqui, né, como bolsista, e voluntários e voluntários foram esses alunos e essas alunas, né? A Gabriela Jardim Galo, que é da turma 2023, né? O Jales, que é da turma 2024, o Luiz Fernando, que é da turma 2022, o Marcos, que é da turma, eu nunca me lembro, ele é da sua turma, né, Ana? 2021, né? Ou é 2020? Nunca me lembro, né? Ele é de 2021, professor. 2021. A Yasmin, que está aqui, né, 2024 também, e também participaram das reuniões, né, mas depois acabaram não seguindo por variados motivos, a Júlia, que é da turma 2024, a Isis, que é da turma 2020, que é minha orientanda, né, de TCC, a Laina, que é da turma 2022, 23, e a Naila, que é da turma 2024 também, né? Então, vocês veem, né? A gente terminou o ano, né? E sobretudo o segundo semestre, a gente fez as reuniões e as atividades com uma equipe de 6 pessoas, né? Obviamente, né? Quando a gente tem uma equipe menor, as atividades planejadas, elas têm que ser adequadas, né? Mas quais eram essas atividades planejadas, né? Então, aqui eu vou explicar aqui para vocês. Ué, por que esse negócio não está rolando, pessoas? Espera só um minutinho. Não sei por que esse negócio aqui não está rolando. Espera que eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Só um minutinho. Não entendi, mas não precisa entender. Agora está aparecendo, né? Então, esse aqui também é o texto do projeto, né? Em termos metodológicos, né, o projeto foi desenvolvido em etapas, né, não necessariamente sequenciais, e essas etapas foram, né? Primeira delas, realização de reuniões para definição, apresentação e discussão coletiva
de referências bibliográficas indispensáveis para a compreensão dos fundamentos das áreas de estudos literários e estudos históricos e historiográficos. Lembrando, né, como eu disse, que eu tinha eventualmente a expectativa de que alunos e alunas de outros cursos participassem, então, se isso tivesse acontecido, né, eu teria que, por exemplo, diferente do que eu fiz, definir minimamente o que é a área de história, né, o que é o conhecimento histórico acadêmico. Então, não foi necessário fazer isso, porque todas as pessoas que frequentaram as reuniões de fato estavam matriculadas no curso de História. Então, eu pude pular essa etapa e discutir mais especificamente o que é literatura e quais são as formas principais de apropriação da literatura como material para a construção do conhecimento histórico, né? Mas isso estava previsto lá para a gente pensar sobre os diálogos e as interseções com as definições das duas áreas, né? Também, né, como segunda etapa, né, a definição das obras literárias a serem discutidas e analisadas no projeto, além dos fundamentos analíticos interpretativos necessários à adequada significação das obras, né, tendo em vista sempre os objetivos do projeto. Isso a gente fez, né, como eu vou explicar daqui a pouco, né. A realização de reuniões para análise e interpretação das obras literárias, a gente também fez, né, elaboração de planos de propostas de ensino, a partir da discussão, a gente também fez, e o quinto objetivo, que a gente não chegou a fazer, mas que a gente vai cumprir parcialmente, que é a criação e divulgação por meio de redes sociais de materiais referentes ao projeto, né? Então, o objetivo principal, que era e continuará sendo, né, para o ano que vem, disponibilizar um banco de dados e de recursos didáticos, sobretudo com planos e propostas, para o ensino de história de temáticas consideradas sensíveis e ou controversas, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, né? E aí eu vou explicar para vocês mais detalhadamente agora, em relação a cada um desses objetivos, o que a gente fez, né? Então, o período oficial de realização do projeto, ele foi estabelecido entre o dia 1º de maio de 2024 e o dia 31 de dezembro de 2024, né? Só explicando, né, como eu falei agora há pouco, que a gente aprova esses programas no ano anterior para eles começarem a funcionar no ano posterior. Via de regra, no curso de História, a gente costuma estabelecer o cronograma do programa e dos projetos submetidos a ele entre o início de abril e o final de dezembro, né? Por que a gente não pega o ano inteiro? Porque a gente precisa que vocês voltem, por exemplo, para as aulas, para poder fazer os processos seletivos de bolsistas, e aí, depois desses processos seletivos de bolsistas realizados, a gente pode começar as atividades. Então, dá para começar as atividades em abril? Daria, né? Esse ano, por exemplo, a gente começou as aulas um pouco depois. Ano que vem, a gente vai começar em fevereiro. Então, daria, mas, de qualquer maneira, o prazo, né, médio para a formação das equipes, definição, por exemplo, projetos que têm diálogo com escolas, né, é algo demorado. Então, normalmente, a gente começa oficialmente os projetos no mês de maio, né, ou no final de abril. No nosso caso, especificamente, a nossa primeira reunião foi no dia 24 de maio, né? Depois de eu ter realizado o processo seletivo de seleção de bolsista e também de ter enviado lá o formulário para participação de voluntárias e voluntários, né? Então, depois disso, a gente, e com essa reunião do dia 24 de maio, nós realizamos 10 reuniões presenciais, né? Coloquei aqui as datas, né? E uma reunião não presencial, que foi a última, que a gente discutiu algumas questões sobre as sequências didáticas, né, no dia 30 de novembro. Nessas reuniões foram discutidos 15 textos, sendo 12 de caráter teórico-crítico historiográfico, de fundamentação metodológica e ou de debate sobre o ensino de história, e 3 textos literários, né, 3 contos. Também houve a indicação para a leitura do romance Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, que não chegou a ser discutido, né? Então, em termos de reuniões, né, foi isso que a gente fez, né? Eu poderia detalhar aqui, se alguém tiver curiosidade, eu posso comentar depois quais foram os textos, né? Alguns desses textos, pelo menos, que nós lemos, mas são textos, como eu disse, né, de definição teórico-crítica, de definição do que é trabalhar com história e literatura, de fundamentação metodológica, né, como eu disse antes, e está lá no objetivo, no segundo objetivo, né? De acordo com os textos literários, a gente teria que ler textos teóricos específicos, então a gente lê alguns textos sobre o que é conto, a história do conto, teoria do conto, enfim, né? E também lemos os textos literários, né? Então,
como eu disse antes, né, o objetivo é sempre que possível privilegiar obras literárias publicadas na América Latina. Por conta disso, né, eu comecei as discussões, né, propondo a leitura de um conto chamado O Olho Silva, que é de um escritor chileno chamado Roberto Bolanho, né? Não sei aqui quem conhece, já ouviu falar do Roberto Bolanho. É um conto que está publicado num livro chamado Putas Assassinas, né? Depois disso, né, e já avaliando, né, inclusive as dificuldades que houve por conta da indicação do romance, eu propus a leitura, né, já pensando no que a gente ia ter que trabalhar depois, de 2 outros contos, né? Um do próprio Alejandro Zambra, né, que é o autor do romance que eu tinha proposto para leitura e que, no fim das contas, né, quando a gente voltou do recesso, né, só 2 pessoas tinham lido, né, o romance, e eu propus, então, a leitura do conto Camilo, do Alejandro Zambra, que foi publicado no livro chamado Meus Documentos, mas também está presente nessa coletânea aqui, né, que é a ficção 2006-2014, né, nessa coletânea aqui, que foi editada pela Companhia das Letras, né, que publica a obra do Zambra hoje em dia no Brasil, também está o Formas de Voltar para Casa, né, então tá toda a obra dele produzida até 2014, está aqui, né, ele continua escrevendo, obviamente tem mais coisa depois de 2014, mas toda a obra até 2014 está aqui, né? E também propus a leitura de um conto, né, de uma escritora argentina bastante conhecida hoje em dia, a Mariana Enríquez, chamado Quando Falávamos com os Mortos, que está nesse livro aqui, né, Os Perigos de Fumar na Cama, que é um livro originalmente de 2009, se não estou enganado, e que no Brasil foi publicado só em 2023, né? É o primeiro livro de contos mais famoso da Mariana Enríquez, né? Que saiu aqui no Brasil só em 2023, né? Então a gente começou com o Olho Silva, inclusive eu deixei lá um texto crítico, né, para mostrar, exemplificar qual é a complexidade de trabalhar com as relações entre história e literatura. Me lembro da Ana, né, falando, né, da dificuldade, né, que o texto gerou, né, na leitura, porque é o texto de um professor da área de teoria da literatura, né, da USP. Então, era um texto em que eu tinha o objetivo, né, e que acho que consegui cumprir com esse objetivo, de mostrar o quanto é complexo trabalhar analiticamente com essas relações entre história e literatura, né? Então, a gente não ia, de maneira nenhuma, chegar nesse nível de complexidade, o objetivo não era esse, mas eu quis demonstrar, né, como era complicado fazer isso, né? Então, além dessas leituras, né, gerais do projeto e dos textos literários, né, depois que a gente definiu, já em setembro, né, que seriam elaboradas 2 sequências didáticas, uma sobre cada conto, eu também indiquei mais 20 textos, né, sendo 3 de caráter geral, 10 sobre a Argentina e a Mariana Enríquez, né, tem entrevistas lá no meio, e 7 sobre o Chile e sobre o Alejandro Zambra, que também tem entrevistas do Zambra lá no meio, né? Depois, se a Ana quiser falar, né, que ela que coordenou mais esse projeto, né, essa etapa ela pode falar sobre como foi esse processo, né? Então, nessas reuniões, né, nas reuniões que eu listei lá antes para vocês, 3 foram especificamente dedicadas à discussão de obras literárias, né? As de 16/8, 6/9 e 13/9, né? Uma para cada um dos contos, né? Lembrando que a gente não chegou a fazer propriamente análise e interpretação, inclusive porque a frequência foi muito instável, né, nessas reuniões. Então, por exemplo, na reunião de discussão do conto do Zambra, que foi a de 6 de setembro, né, só a Ana estava presente, né? Então, em algumas situações a gente conseguiu discutir mais detalhadamente, em outras menos, enfim, né? E a leitura do romance acabou não rolando, né? Não se converteu em uma atividade de fato, né? A partir de fins de setembro, então, a gente direcionou as atividades do projeto para a elaboração de 2 sequências didáticas, uma sobre a ditadura no Chile e o conto Camilo, do Alejandro Zambra, e a outra sobre a ditadura na Argentina e o conto Quando Falávamos com os Mortos, da Mariana Enríquez, né? Essas sequências estão em fase final de revisão e a gente vai disponibilizá-las em breve, né? Como eu disse para vocês, o que faltou, digamos assim, cumprir, né, se é que a gente pode falar nesses termos, né, foi a criação de um perfil no Instagram, né,
não é que ele não foi criado, eu até criei o perfil, mas a gente não chegou a alimentá-lo, né? E nesse perfil, né, que eu vou divulgar e pretendo divulgar aí nos próximos dias, talvez divulgue por meio do CA, né? A gente vai colocar lá na bio do perfil o link para acesso a essa pasta virtual em que vão ser armazenadas as duas sequências didáticas que nós elaboramos agora e as que a gente pretende elaborar, obviamente, na continuidade do projeto, né? Então, no ano que vem, eu pretendo ampliar a divulgação das atividades por meio desse perfil, né? O projeto foi apresentado, né, pela Ana, como em forma de pôster, né, no 10º Simpósio Integrado da Unifal, no dia 23 de outubro. Então, né, os objetivos, ou o objetivo principal, ele foi atingido, né, na medida em que a gente chegou, conseguiu, pelo menos, elaborar, né, essas duas sequências didáticas que, como eu coloquei aqui, né, são sequências didáticas relevantes, né, são materiais importantes aí que o pessoal elaborou coletivamente, né. Bom, quais são as perspectivas para 2025, né? O projeto vai continuar, né, seguirá vinculado ao programa Laboratório de História Pública. A intenção, como eu já tinha antecipado de alguma maneira, é ampliar o diálogo com a comunidade universitária e escolar, tanto por meio do compartilhamento dos materiais produzidos este ano, quanto eventualmente por meio da realização de atividades específicas em instituições escolares de ensino fundamental e médio, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho a intenção tanto de propor para docentes, né, de história, ou eventualmente até de literatura, né, a utilização dessas sequências didáticas que a gente produziu, e eventualmente propor parcerias para o acompanhamento dessas atividades, né, dependendo de quem estiver participando do projeto, mas também tenho a intenção de, obviamente, criar atividades específicas nas escolas que sejam eventualmente demandadas por alguma escola, né, alguma coisa assim, né. Haverá uma especificidade na organização do projeto em 2025, que eu até já comentei, né, em sala de aula, com algumas pessoas que estavam tendo aula comigo, que acho que o Iama deve ter me ouvido falar disso, né. Eu vou articular o projeto no ano que vem a uma disciplina eletiva, que é a disciplina de tópicos de História da América, né. Então, a disciplina é uma eletiva do curso de História, mas que vai ser oferecida no período matutino, né, e aí, obviamente, eu tenho consciência, né, de que eu não vou conseguir abarcar um público muito grande de discentes do curso de História, mas a minha intenção de oferecer a disciplina na sexta-feira de manhã, ela tem a ver com a tentativa de abarcar discentes de outros cursos, né, então, para o curso de História, ela vai funcionar como uma eletiva, então quem cursá-la vai eliminar uma das eletivas que precisa eliminar, né, ou simplesmente vai complementar a sua formação, né? E para alunos dos cursos de Ciências Sociais, Letras e Pedagogia, ela vai ser oferecida como uma optativa, né? É claro que eu estou colocando aqui Ciências Sociais, Letras e Pedagogia, porque foram os cursos que eu listei lá como possíveis cursos de interesse, né? Mas se aparecer alguém depois que queira se matricular, ou até pessoas não matriculadas que queiram acompanhar, enfim, não tem problema. Então, ela vai acontecer às sextas-feiras de manhã, no primeiro semestre letivo do ano que vem, na sala V015, lá no Laboratório de Ensino de História, né? O meu objetivo com isso é tentar ampliar um pouco a equipe do projeto, né? Para conseguir elaborar, ao longo da disciplina e no segundo semestre, mais sequências didáticas. Então, no primeiro semestre, as reuniões do projeto serão as aulas da disciplina, né? No segundo semestre, a gente vai reorganizar essas reuniões, né, de acordo com a demanda, de acordo com quem estiver lá, né? Então, exatamente para cumprir esse elemento que estava faltando, que era um elemento mais presente de articulação com a graduação, né? E, por outro lado, tentar também abarcar mais especificamente essa vinculação, né, do projeto, das atividades do projeto com outros cursos de graduação, né? Então, gente, basicamente, em termos de apresentação do projeto, é isso, né? Eu queria perguntar aí, né? Estão aqui que participaram do projeto a Ana, o Jales, a Yasmin, né? Queria perguntar se vocês queriam falar alguma coisa, né? Sobre a experiência de vocês, se foi importante, se não foi, elogiar, criticar, fiquem à vontade, né? Não tem problema nenhum, né?
se a Ana quiser contar um pouco, né, de como foi essa gestão aí da produção das sequências didáticas, né, já que ela era bolsista, ela ficou responsável por isso. Então, também seria importante para esse momento aqui do seminário de avaliação, né? Pode falar, Ana. Eu queria agradecer, né, a oportunidade por ter participado do projeto, porque foi muito importante para minha formação, por trabalhar com um campo que eu já tinha muito interesse, né, e vincular ele à história e com os textos que o senhor apresentou para a gente, os livros, né, da Mariana Henriques, que o senhor disponibilizou no Drive. Esses dias mesmo eu terminei de ler um outro de conta e é muito bom. E em relação à produção das sequências didáticas, foi bem interessante. A gente conseguiu conversar bastante, mesmo tendo essa divergência de períodos, né? Tipo, eu e o Marco já estavam no final do curso, a Yasmin, o Jales, já mais no início, mas mesmo assim a gente conseguiu ter uma troca muito legal. Eu acho que conseguiu ser produtivo para ambas as partes, assim. É, eles se disponibilizaram bastante a contribuir, a conversar coletivamente. Acredito que tudo que a gente decidiu em relação à elaboração da sequência didática foi conversado e acredito que não tenha ficado tão pesado para ninguém, porque eram textos, a maioria em espanhol, que demandavam uma dedicação e um tempo maior, e também por estar trabalhando com literatura, que é um campo que a gente não tem esse conhecimento fora, né? Tipo, por estar mais cercado na história, mas com a base que o senhor deu nos outros textos, facilitou muito também. Eu acho que foi essa a maior dificuldade, assim, mas tirando isso, acho que a gente conseguiu conversar e desenvolver bem juntos. Foi bem É, interessante conseguir coordenar, assim, junto, ver, tipo, levar ideias de um para outro grupo, porque ficou separado, a gente separou o conto Camilo, ficou eu, o Nando, o Luiz Fernando e o Marquinhos, né? E o Quando Falávamos com os Mortos, ficou eu, o Jales, a Yasmin e a Gabi. Aí ficou bem legal, assim, tipo, ideias que um dava em um, conseguia aplicar com outros. Teve uma troca bem interessante. que bom, Ana. E é curioso porque acabou coincidindo, né? Não foi combinado isso, mas acabou coincidindo que tinha alunos de cada nível do curso, né? Então, Jales e a Yasmin estão no primeiro ano, né? Na turma 2024. A Gabriela está no segundo ano, né? No quarto período da turma 2023. O Luiz Fernando no sexto período, que é da turma 2022. E você e o Marcos no final, né? Então, acabou acontecendo que tinha, né? Como você falou, a presença de cada momento do curso, né, representado. Então isso também foi bacana, né, para essa troca de experiências que o pessoal que entrou em 2020, por exemplo, lá no começo da pandemia, teve bastante porque lá em 2020 a gente desenvolveu uns projetos no curso, né, que tinham essa troca, né, tinham GTs, eram grupos de trabalho que tinham essa troca entre discentes de vários períodos e quem participou dessas atividades lá em 2020 gostou bastante. Então, os projetos de extensão, eles têm essa característica, né? Eles podem ter até alunos de pós-graduação, como eu sei que nos projetos da Elaine isso acontece, né? E isso é vantajoso para todo mundo que participa, né? Não sei se Jales e a Yasmin querem falar alguma coisa. Pode falar, Jales. Então, eu queria só comentar, né, que eu achei o projeto muito interessante, como estou aí nesse início de curso, então o projeto apresentar essa capacidade de mesclar a literatura com o ensino de história, para mim foi uma coisa muito inovadora, assim, que eu não estava esperando, tanto que é por isso que eu tive interesse em participar do projeto quando você apresentou ele para a gente, mas eu achei bem legal, né, a gente conseguir utilizar de contos e, né, posteriormente, utilizar eles em sala de aula, conseguir trabalhar, desenvolver sequência didática e tudo mais. Foi uma coisa bem que, assim, né, eu entrei no curso e não estava muito... Não sei, nem consegui estipular uma coisa desse jeito, né? Aí, tomando contato com algumas aulas ali de introdução, de teoria também, a professora tinha um pouco dessa questão da literatura, né? E aí foi onde é que eu comecei a
a perceber esse vínculo, e o projeto veio na hora certinha e, tipo, terminou não, né? Começou a me mostrar um pouco dessa outra área. Então, achei bem interessante, gostei bastante desse começo nosso aí no projeto, foi bem legal. Legal, Jandes. É isso, né? A área de literatura, ela é uma área que dialoga diretamente com o conhecimento histórico, mas nas formações de historiadores e historiadoras no Brasil, ela não comparece a não ser que exista alguém que trabalhe com essas relações, né? Então, a professora Valquíria, né, que é a professora de vocês, de introdução e teoria, ela tem trabalhos nessa interseção entre história e literatura, e eu também tenho trabalhos de interseção. A professora Elaine trabalha com essa relação também nas disciplinas de História da África, mas para quem está chegando no curso, obviamente isso é uma surpresa, digamos assim, né? E é legal que vocês enxerguem essa possibilidade, porque existe muita gente que ainda tem preconceito em relação a esse diálogo, né? Tem muitos historiadores e historiadoras que têm preconceito, que acham que na área de história a gente não deve trabalhar com materiais artísticos, com linguagens artísticas, enfim. Então a gente ainda está caminhando para tentar superar de alguma maneira esses preconceitos, mas isso ainda é algo a ser construído, né? E o projeto está aí para tentar colaborar com isso. Então fico contente aqui que você tenha conseguido estabelecer essas relações também com as disciplinas, né? Muito bom. Yasmin, você pode falar? Quer falar? Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostei muito do projeto, participar dele realmente abriu muitos horizontes da minha formação, né? Eu até tô com uma IC encaminhada com a Valquíria sobre literatura russa e, e ensino de história. E tenho certeza que eu tive essa ideia muito pelo projeto, ele realmente vai ajudar muito a minha formação. Eu gostei muito desse diálogo da literatura e da história, né? Como o senhor falou, a Valquíria já tem disso, então a gente via bastante na aula. Aí eu participei do projeto. Então, assim, eu gostei muito mesmo. Muito obrigada. Ah, que bom. Tá vendo? A gente já vê esses desdobramentos, né? A ideia não é como às vezes as pessoas pensam, né? A ideia não é deixar as pessoas vinculadas só ao projeto, né? Mas é que o projeto sirva mesmo como estímulo para essas atividades seguintes, né? É claro que para quem entrou de 2023 para frente tem uma importância extra, né? Porque tem essa questão do cumprimento da carga horária que tomou o lugar, digamos, do antigo pesadelo de quem estava ou ainda está no curso, que era a elaboração do trabalho de conclusão de curso, né? Então, quem entrou a partir de 2023 não tem mais que fazer o TCC, mas tem que necessariamente cumprir essa carga horária de extensão, que é grande, né? Uma carga horária de 350 horas aproximadamente, então é bastante coisa, né? Claro que participando de um projeto, muitas vezes é possível fazer isso, mas às vezes não dá, né? Então é uma atividade que vocês precisam prestar atenção, né? E se engajar, né, nesses projetos, né? Não, são menos, Oyama, não são 400, não. É proporcional à carga horária do projeto pedagógico, acho que 348, se não me engano, alguma coisa assim, né? Então, a ideia, né, é que vocês se envolvam, né, nesses projetos também, não apenas, obviamente, para adquirir essa carga horária, para cumprir essa carga horária, né? Porque esses projetos vão continuar existindo. Então, participei desse esse ano, o ano que vem quero participar do projeto do Centro de Documentação, no outro ano eu vou participar do Dimensões Africanas, né? Lembrando, vocês estão fazendo uma graduação generalista, né? Vocês não vão sair da graduação especialistas em nada. Então, quanto mais experiências vocês tiverem de formação, melhor para vocês, né? Melhores serão as condições de vocês depois de atuar em sala de aula, né? Então, aqueles que puderem, né? Aqueles e aquelas que puderem, participem do maior número possível de projetos de extensão, de pesquisa, de iniciação à docência, que vocês puderem, porque isso vai, obviamente, ampliar, né, as perspectivas de atuação de vocês. Tá bom? Bom, aqui, não sei se alguém, né, que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, quer saber alguma coisa da gente, quer perguntar alguma coisa sobre o ano que vem, se alguém já está aí pensando em se unir a nós no ano que vem.
Se ninguém quiser falar mais nada, gente, a gente acho que já pode terminar por aqui, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Não? Estão em silêncio, estão entendendo que não, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, pela presença de vocês. Hoje a gente encerra também esse pequeno evento, é o seminário do Laboratório de História Pública, que acontece todos os anos, então ele vai acontecer no final do ano que vem também, como esse espaço, né, de compartilhamento das atividades, de troca de experiências, né, de relatos, né, acho que foi um bom momento aí para ver pelas falas, né, da Ana, do Jales e da Yasmin, que a gente conseguiu atingir até objetivos não previstos, né, como por exemplo esse relato aí da Yasmin mostrou, né? Então, quem estiver aqui e no ano que vem quiser participar do projeto, já está convidado, né? Já saiba, né, que ele vai ser articulado à disciplina de tópicos de História da América, então quem quiser participar do projeto já sabe que vai poder participar do projeto. O ideal seria participar da disciplina, né, que vai funcionar, vai ser ofertada nas sextas-feiras de manhã. Quem não puder fazer a disciplina e quiser participar do projeto, né, pode conversar comigo, e aí a gente vê outras formas alternativas de participação. E quem não quiser participar do projeto, mas quiser eventualmente ler os textos que a gente vai ler no ano que vem, ler os textos literários, né, pode entrar em contato comigo, né, eu deixei ali meu e-mail, mas vou colocar aqui de novo no chat, é só me escrever, né? Eu compartilho com vocês esse material sem problema nenhum, tá bom? Então, muito obrigado, né? Para quem veio, né? Para quem ainda não conheço, a Beatriz, o Eduardo, né? Quem mais que está aqui ainda? A Luzenilda, a Emelim, o Otávio já conheço. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem, né? Bom fim de semana e até a próxima. Até, professor, para você também. Um abraço. Um abraço.